acompanham lá no telão, para não dar torcicolo, né? Aí a gente sai lá no YouTube assim, torcido, não. Deus vai abençoar e nós vamos pôr um telão aqui de frente também, para a gente ficar olhando aqui, né? O negócio fica melhor assim. Amém? Vamos lá. João 3:1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite, escondido, para que ninguém visse. Não está no texto, mas foi por isso. E disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Nicodemos entra lá na tenda de Jesus escondido, porque ele era um mestre, ele era um príncipe entre os judeus, era um homem dotado de muita consciência, de muita ciência acerca daquele entendimento que eles carregavam da Torá, né? Que é ali o Antigo Testamento. Na verdade, a Torá são os 5 primeiros livros. Um homem inteligente, ele chega diante de Jesus e o chama de mestre, reconhece que Jesus era uma figura diferente, carregava uma autoridade especial, porque ninguém poderia fazer tais milagres se não fosse da parte de Deus. Ele não pergunta nada, ele fala: eu sei que você é um homem de Deus. Aí Jesus olha para ele e fala: muito bem. E Jesus disse, em resposta, ele não perguntou, ele afirmou, mas Jesus respondeu, e você vai entender o porquê. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não estava falando disso, estava falando dos milagres, dos feitos de Jesus, das coisas que ele estava fazendo e operando no meio do povo. E aí Jesus vem falar para ele assim: ó, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, ele é a figura daquela pessoa que é curiosa. Ele é a figura daquela pessoa que tem ali, sabe, hoje a maioria das pessoas sabem, reconhecem quem é Deus, independente de religião. Até para negar Deus, ele tem que saber quem é Deus. Eu nego, não creio nesse Deus, mas ele sabe que é o Deus. Então, Nicodemos, ele representa aquele que é curioso acerca do que está acontecendo. Eu vou lá ver, eu vou lá falar com esse mestre, eu vou chegar perto desse homem de autoridade, porque ele é um homem de Deus, porque ninguém pode fazer o que ele está fazendo se não fosse de Deus. Vou lá ver, vou lá falar com ele. Ele representa aqueles que são curiosos, aqueles que eles não estão entendendo o que está acontecendo, porém ele tem curiosidade. Eu vou lá, de repente eu aprendo algo, eu vejo algo, eu não sei, eu vou lá conversar com esse homem que é diferente, eu vou lá ver essa igreja que é diferente, eu vou chegar perto desse pastor que é diferente, tem milagre, então é lá que eu vou, tem profeta, então é lá que eu vou, tem revelação, então é lá que eu vou, tem sapatinho de fogo, que eu gosto desse negócio, porque tem muitas pessoas que não são ainda, não aceitaram Jesus como o Senhor, que gosta de um sapateado de fogo. É lá que eu vou, menina, é lá, hoje eu vou lá. Esse era o comportamento de Nicodemos. E por que Jesus fala assim com Nicodemos? Quando ele diz assim, quando ele diz no versículo 3, em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele fala: ó Nicodemos, né? Você está vendo aí os milagres? Você está vendo aí as profecias?
as revelações, os demônios sendo expulsos, as curas acontecendo, mas tem muito além do que você está vendo. Existe algo muito mais profundo do que você está vendo. Existe uma decisão a ser tomada, uma posição a ser tomada, que vai além do que você está enxergando. E para que você chegue neste lugar, é preciso nascer de novo. Aí ele faz a pergunta: oi? Nascer de novo? Aí perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não. Quer dizer, ele é mestre, né? Ele carrega o seu conhecimento. Ele pergunta e ele responde. É claro que não. Talvez você conheça alguém assim, né? Ele sabe a pergunta e ele já sabe a resposta. Ele não precisa que o mestre responda, ele já sabe a resposta. Como nascer de novo? Como pode? Não tem como, é claro que não pode entrar pela segunda vez na barriga de sua mãe e nascer e renascer. E aí Jesus lhe responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos, esse nível de entendimento que você carrega, ele é verdade. Só que Nicodemos, você está no nível da curiosidade, no nível da carne, no nível da lei, raso, Nicodemos. Você ainda é nascido de mulher, Nicodemos. Você ainda é nascido de carne, Nicodemos. Quem está fazendo escola de fundamentos vai chegar nessa lição. Quem já fez, passou por ela. Quem não fez, se fosse você, eu fazia. Porque ninguém nascido da carne pode ver o reino. Vou te explicar. Quando nós nascemos de um útero materno, amém? Ou não? Todo mundo nasceu de um útero materno, amém? Eu nasci. Então, eu descendo das células do DNA, da genética do meu pai e da minha mãe. Nicodemos estava nesse nível da carne. E ele diz assim: não, Nicodemos, você tem que nascer do Espírito. Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador, quando eu nasço de novo, eu não, nesse nível, eu venho do útero de Deus. E a partir daí sim, o meu espírito é conectado com o Espírito do Senhor. E aí, o reino é revelado para mim. Porque a partir de então, eu não sou mais da carne, eu sou do reino espiritual. Então, o Nicodemos é aquela dúvida, aquele conflito, aquela confusão daquelas pessoas que vêm por curiosidade, que vêm ver alguma coisa, mas que não tomam uma decisão. E muitas vezes Jesus, ele não vai responder o sim ou não claramente. Vai por esse caminho, está vendo aquela seta? Pega aquela seta. Não! Ele vai nos levar para um nível de profundidade com Ele. Porque nesse nível lá, nós vamos compreender o porquê daquele caminho, o porquê daquela resposta. Então Nicodemos são as pessoas que vêm para a igreja, que vêm buscar a igreja por conta de alguma coisa que tem aqui para oferecer. Não por conta de um novo tempo, uma nova vida, uma nova história, uma nova mentalidade. Quando Nicodemos vai até Jesus, é tempo de Páscoa. E veja que já é algo profético, porque a Páscoa, o que é a Páscoa, amada igreja? É um tempo de passagem, é um tempo de mudança, é um tempo onde eu saio da escravidão e eu vou para a liberdade. E Jesus está falando para ele: querido, o que você vê, isso não é nada comparado ao que você pode viver. É além do que você está vendo, você pode viver. Porque às vezes nós viemos para a igreja, não é por causa de nós, é por causa de alguém que precisa de uma resposta.
É por causa de alguém que precisa de uma cura. Eu não preciso de cura. Eu sou curado. Eu não preciso de resposta. Eu estou tudo bem. Eu não preciso de transformação. Está tudo bem. Quem precisa é meu marido. Quem precisa é meu filho. Quem precisa é minha mãe. Quem precisa é meu pai. Eu não preciso. E ele está falando, Nicodemos, tira os olhos do que você vê e coloca nos olhos naquilo que você ainda não está vendo. Porque isso sim traz a vida eterna. E isso sim faz a diferença na sua vida. Nós temos o primeiro personagem, Nicodemos. No tempo da Páscoa, ele é convidado a tomar uma decisão. Muitas vezes nós buscamos uma resposta do Senhor, e ele faz o que com a gente? Nos manda tomar uma decisão. E tem decisões que nós que teremos que tomar. Ele não conseguiu romper com todo o padrão que ele carregava de religiosidade, de pensamento, do quem ele representava. Ele não conseguiu se desvencilhar. E muitas vezes nós buscamos o Senhor e nós não recebemos a resposta da forma que nós queríamos ouvir. E eu quero dizer para você que sem resposta você não fica. No vazio você não fica. Sem uma direção você não fica. Sem uma palavra você não fica. Às vezes não é do jeito que você queria, mas sem uma palavra você não fica, amém? E nós vamos ver isso aqui. Segundo personagem que a Bíblia nos traz, que carregava uma dúvida. Marcos 10, 17. Abre lá, por favor. Quem trouxe sua Bíblia, abre. Estamos acostumados com a Bíblia física, né? Mas é assim mesmo, é a modernidade. Tem ao menos no seu telefone. Por favor. Marcos 10, 17. E diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Nunca, né? Glória para Ele nunca, sempre para o Pai. Sempre para o Pai. Sempre para o Pai. Vamos lá. Você conhece os mandamentos? E ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe, paga suas contas em dias, faz tudo certinho, vai na igreja, vai no culto, é bonitinho, casou bonitinho, ai que lindo. E ele declarou: mestre, tudo isso eu faço, tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele, o amou, viu verdade nele. Ele realmente era um religioso que cumpria a sua parte dos seus deveres. Aí Jesus disse para ele: falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus amou tanto esse jovem que quis que ele fosse um discípulo dele. Ele poderia estar aqui junto com os outros apóstolos que nós temos aqui na Bíblia, né? Não. Ele falou: muito bem, você faz tudo certinho. Verdade. Tá bom, mas tem uma coisa: o seu coração não é inteiro de Deus. O seu coração não está completamente disposto a fazer tudo por mim. Você vai mesmo no culto, você vai mesmo na igreja, você luta para ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, você trabalha direitinho, paga suas contas, não fala mal da vida de ninguém, não engana o próximo, respeita o próximo, mas o seu coração não está inteiro aberto para mim. Tem alguma coisa ainda aí que é a sua paixão. As riquezas aqui são claros que são, é claro que é dinheiro, está falando de dinheiro, vende e dá para os pobres.
Mas nós podemos trazer essas riquezas também para aquilo que tem o nosso coração. Hoje, numa conversa à mesa com o nosso filho, ele falando de conhecimento, e falando de uma conversa que eu ouvi quando era jovem, que daqui 10 anos, quem não tiver faculdade não vai ter emprego. Ele estava falando, eu estava ouvindo, eu ouvi isso quando eu era da sua idade, né? E o tempo está chegando, amém. E aí ele falou, não, porque a professora falou que o conhecimento é a sua maior riqueza. E eu falei, é verdade, ninguém rouba seu conhecimento. O governo pode roubar o seu dinheiro, igual roubou no tempo do Collor. Quem aí passou pela crise do Collor? Pode roubar, o governo rouba seu dinheiro. Ele é algo que, ele é vulnerável. É algo que pode ser, a traça rói, pega fogo, queima, o governo pega tudo para ele. Mas as pessoas podem ir embora, que também são as riquezas do nosso coração, mas o conhecimento, isso ninguém pode roubar de você. Então, conhecimento realmente é riqueza, porém, não pode tomar o lugar de Jesus na nossa vida, não pode estar no centro do nosso coração, porque senão esse conhecimento, que é a nossa riqueza, vai nos fazer ficar perdidos no próprio conhecimento. E aí eu falo de ambas as partes, não porque eu conheço, não porque eu leio, já li 1000 livros, já tenho não sei quantos diplomas, ótimo, continue assim, mas entenda que quando Cristo fala, Ele é a autoridade na sua vida e ponto final. E que se Ele falar, deixe os seus diplomas, deixe o entendimento que você carrega, deixe o conhecimento que você adquiriu, e olha para mim, será que nós somos capazes de entregar? Também conquistas podem ser as nossas riquezas. Eu tenho orgulho do que eu conquistei, do que eu fiz, né? O que mais? A carnalidade, a vaidade, o apego ao dinheiro, a dificuldade de ser fiel. Ele tinha dificuldade de ser fiel, de ser generoso. Às vezes, eu sou generoso, eu não aguento ver alguém passando necessidade, mas você está administrando. E tem questões, princípios que o Senhor tem na palavra dele, que está debaixo do governo da administração dele. Então ele fala para o jovem rico, muito bem, você tem obedecido, tem sido obediente, amou o jovem, aprovou, mas nessa parte, o seu coração ainda é aprisionado. Porque Jesus, quando fala com Nicodemos, no final da palavra, ele diz assim, lá no final, que vai até o versículo que eu não li, vai até o versículo, acho que 17, ele fala assim, que aquele que entra para o reino, que conhece o reino, que recebe o reino, vive a verdadeira liberdade. Ele está falando, Nicodemos, se desprenda das cadeias da religiosidade e do que é raso. Vem para mim que eu sou profundo. Vem para este lugar que você vai viver coisas incríveis que você nunca imaginou viver. E ele está falando para o jovem rico, seja livre do que tem te aprisionado e vem me seguir. Querido, o jovem rico é aquele personagem, aquela figura que carrega uma dúvida, aquela pessoa que ele vem na igreja, que ele é um cristão, e que ele já entendeu que ele tem que cumprir princípios, que ele tem que tomar decisões, que tem coisas que tem que ser feitas, que tem áreas que tem que entrar no governo do céu, e ele não consegue entregar esse governo para o Senhor, ele não consegue. Jesus, ele vem dizer, Marcos 16 diz assim, quem crê, ele estava perguntando sobre salvação, bom mestre, o que eu preciso fazer mais para ser salvo? Ele está falando de salvação. E aí, lá em Marcos 16 diz assim, quem crer e for batizado, será salvo. O que é esse crer, amada igreja? Eu creio em Jesus.
Muito fácil. Esse é um passo que aparentemente é muito fácil, porém é muito mais profundo do que a gente imagina. Porque ele vai dizer lá em João 14:15, que aquele que crê em mim, obedece os meus mandamentos. Que aquele que diz que me ama, me obedece. Ele fala de obediência, versículo a versículo. João, coloca lá rapidinho já aqui, João 14:15. Então, falando de Marcos 16, ele fala assim: quem crer, quem acreditar, quem seguir, quem obedecer, quem crer será batizado e será salvo. Quem entende o que eu falo, quem acredita no que eu falo, quem obedece o que eu falo, isso significa o crer. É só além de falar Jesus te amo, e Jesus te ama, querido. É além. E aí ele diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Você diz que me ama e não me obedece? Então você não está crendo em mim. Porque aquele que crê no Senhor, confia no Senhor. Aquele que crê no Senhor, entrega os altares que está dentro dele para o Senhor. Aquele que crê no Senhor, entrega o governo de todas as áreas nas mãos do Senhor. O jovem rico estava aprisionado em seu dinheiro, em sua riqueza. Não, mas se eu vender e dar tudo para os pobres, o que vai ser de mim depois disso? Não, mas se eu cumprir esse princípio, não vai dar. Não, mas se eu fazer isso ou aquilo, não vai sobrar. Não, mas se eu, não vai dar certo. Espera aí, você não procurava uma resposta? Jesus respondeu. A grande questão é: eu obedeço ao que Ele mandou eu fazer? Eu obedeço àquela resposta que Ele me deu? Porque, querido, você pode ler a Bíblia, a maioria das vezes que alguém chegou a Cristo com uma pergunta, Ele fez outra. Sabe por quê? Ele já carregava as técnicas coach, né? Responde com outra pergunta, para fazer o camarada pensar. Eu quero tanta coisa, mas escuta, seu problema é cegueira. O que você quer? Senhor, eu quero, homem, né? Era um homem. Eu quero casar, eu quero viajar, eu quero ter filho. Eu dei tá. Mas agora o seu problema é a cegueira. O que você quer? Não, eu quero ver. Você vai encontrar Jesus fazendo outra pergunta, colocando a pessoa para pensar. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso mesmo que eu preciso? Será que eu estou enxergando da forma correta? E lá no versículo 15, no 21, ele continua falando, estamos no mesmo capítulo. Ele continua falando, versículo 21. Aleluias, 14, 21. Não tem não? Só na sua. Na minha tem. Não tem não? Okay. Quem tem os meus... João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quem é o que ama Cristo? Quem tem os meus mandamentos e me obedece. Aí ele fala assim, aí chega um outro e fala assim: quais são os maiores mandamentos? O que eu tenho que fazer? Mensagem de salvação. Aí ele fala: amar ao teu Deus com toda a sua força, com todo o seu ser, com todo o seu coração. Joga os diplomas fora, com todo o seu entendimento. Joga as paixões fora, com o seu coração. Joga seus medos fora. Crê em mim. Esse é o mandamento. Se você cumprir, você vai cumprir tudo. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a Ele. Toda vez que você tiver um encontro com Cristo e tiver uma revelação dEle, você vai receber uma revelação acerca de você mesmo. Ele não te deixa de mãos vazias. Você não vai sair daqui de mãos vazias.
você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Você não vai sair daqui cheio de dúvidas. Você não vai sair daqui com seu coração em busca de resposta, porque eu tenho plena convicção que nessa noite Ele já falou contigo, Ele já te deu direção. Ele falou: ei, você diz que me ama, então me obedece. Você diz que me ama, então me entrega o seu coração. Você diz que me ama, então seja fiel a mim. Você diz que me ama, então se rende a mim. Você diz que me ama, abre o seu coração, joga fora o que me impede, que te impede de me servir, e vem ser discípulo. É isso que Ele quer para a sua vida. Aleluia. Nós dizemos que fazemos parte do povo de Deus, mas ainda nós guardamos paixões em nosso coração. Ainda nós somos avarentos, ainda nós somos apegados. Não, aquele que me ama, aquele que crê, ele será batizado. E o crer significa acreditar no que Jesus diz. E acreditar no que Ele diz significa fazer o que Ele pede. Obediência é o princípio. Não tem como a gente fugir disso. Então talvez você está com seu coração ainda cheio de paixões, de medos, de dúvidas, de altares, aonde pessoas é a sua riqueza, aonde o orgulho de não se render, de não se dobrar, o amor às coisas, aonde aquilo que era, meu sonho, e aí não faz mais parte talvez, né, da realidade do hoje, eu não me desprendo disso. Então talvez você esteja como um jovem rico. Ele chegou perto de Jesus, ele tinha uma dúvida e Jesus respondeu para ele: ei, você tem que se render a mim. Você já faz tudo bonitinho, mas só falta uma coisa. Confia em mim. Pega o que você confia, o que você acha que é a sua riqueza, se desfaz dela e coloca a sua confiança em mim e vem ser meu discípulo. Ai, que convite é esse? Meu Deus. Terceiro personagem, Lucas 3:15. Aleluia. Lucas 3:15. Vamos lá. Vamos falar de um grande profeta, gente. Lucas 3:15. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria Cristo. Será esse o Cristo? Que mensagem diferente é esse que ele carrega? João Batista, aquele que batizava nas águas antes de Jesus. E João respondeu a todos: eu os batizo com água ou na água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. João fala assim: vocês estão achando que eu estou fazendo algo incrível? Pois virá um que vai fazer tanta coisa, que eu não sirvo nem para ser servo dele, porque era um cargo desatar as sandálias e limpar os pés dos seus senhores. Eu não sou digno nem de ser servo, nem de servir a ele. Não, ainda não sou eu. Ele diz: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós temos aqui 3 estágios. O primeiro estágio, quem era o personagem? Vamos ver se vocês estão comigo. Como é o nome dele? Nicodemos. O segundo estágio, quem era o personagem? Jovem rico. Muito bem. E agora o terceiro é o João Batista. O Nicodemos representa aquelas pessoas que vêm observar, que vêm ver, que só quer ver o que está acontecendo. E Jesus fala para ele: você precisa ser mais profundo, você precisa tomar uma decisão.
Você precisa tomar um posicionamento. Você precisa aceitar a Jesus. Você precisa se batizar. Você precisa nascer de novo e viver uma nova vida e ser livre. Livre da religiosidade, livre dos padrões que são impostos, livre, viver a liberdade, viver na profundidade. É essa a resposta que Deus diz para Nicodemos. E talvez você está aqui hoje dessa forma, você veio ver alguma coisa. Talvez você está há anos vindo ver alguma coisa. Jesus está respondendo para você nessa noite. Você precisa tomar posicionamento. Você precisa ter posicionamento. Você precisa realmente dizer a que povo você pertence. Você precisa realmente decidir para onde você vai, para que lado você vai. Você vai crer em mim? Então você vai fazer parte dos meus discípulos, do meu reino. Você acha bom o que acontece aqui? Então você precisa crer em mim, ser batizado e fazer parte desse novo reino, do reino que vai ser estabelecido. De repente, você está como um jovem rico. Você já conhece a fé. Você já tem um nível de entendimento. Você é praticante da fé. Porque ele era. Porém, existem áreas no seu coração que ainda não está sobre o governo de Cristo. Você ainda confia em algo que foi construído por você. Que você acha, porque tudo que você tem, até o ar, principalmente o ar que você respira, a vitalidade, o ar que você respira para você levantar todos os dias e trabalhar, e estudar, e conquistar, foi Deus que te deu. Mas ele acreditava que aquela riqueza que ele tinha era a segurança que ele precisava. E o coração não era completamente derramado, aberto, inteiro para o Senhor. E ele fala para você nessa noite: ei, você precisa crer de verdade em mim. Não nas suas riquezas, não no seu conhecimento, não no que você está entendendo, não no que você está achando. Mas quem crer em mim, ele obedece os meus mandamentos, a minha palavra. Não é conforme você compreende, é conforme a Bíblia diz que é conforme os princípios que estão na palavra. E isso foi duro demais para o jovem. Ele se entristece e ele se retira. Perdeu a chance de estar aqui eternizado de uma forma diferente. Ele foi eternizado como jovem que não deixou as suas riquezas, as suas paixões por Cristo. Ele poderia ser eternizado por aquele que deixou tudo e ganhou as riquezas da vida eterna. E Jesus vem dizer um versículo que foi pregado errado, num discipulado errado. É mais fácil um camelo entrar nos céus do que um rico. Aí veio-se a visão da pobreza. Não é melhor ser pobre do que ser rico, porque quem é rico não vai para o céu. Quem vai para o céu é o pobre, e não é isso. Nem pobre nem rico se o coração não estiver em Deus. É simples assim o princípio. Ninguém. Talvez você esteja assim nesse nível, e o Senhor está falando para você que já aceitou Jesus, que já batizou, que já está em uma caminhada com Ele, que Ele quer acessar todas as áreas do seu coração, que Ele quer tomar conta da sua vida, que Ele quer governar, que Ele quer de você a completa confiança nele, a completa, plena obediência a Ele, aos princípios dEle, ao mandamento dEle. E agora nós vamos falar de um rapaz que é discípulo. Vemos que são 3 estágios: os que não ainda têm Jesus como mestre, os que já receberam, que já vivem na fé, e aqueles que estão no nível de discípulo, daqueles que já estão mais profundos. E João chegou uma fase da jornada dele que ele teve dúvida de quem era Jesus. E nós aprendemos algumas coisas com essa história. A primeira delas é que em algum momento da nossa vida vai vir a dúvida. Sim. Nós vamos ficar, como assim? Nós vamos ficar, às vezes, nós não vamos reconhecer se é Deus ou não agindo. Nós não vamos reconhecer se é a palavra de Deus que é a correta. Nós vamos ter dúvida
Se aquela orientação é a orientação vinda da parte de Deus. Foi assim que aconteceu com João. Esse que fala assim: não, eu não sou ninguém, eu não sirvo para ser nem servo do que vai vir, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mas o que acontece na jornada de todos aqueles que trilham esse caminho cristão? Porque quem falou que vai ser só uma jornada de conto de fadas, ele não foi verdadeiro. Contos de fadas é na Disneylândia, que nem tem mais conto de fada, estão destruindo as princesas. Não existe. Existe uma jornada de posicionamento, existe uma jornada de decisão, existe uma trilha aonde nós vamos quebrar os altares de dentro do nosso coração. Existe uma tomada de decisão aonde eu vou colocar nas mãos do Senhor completamente a minha vida. Existe uma chamada para um compromisso, para um comprometimento com a vontade, com a palavra de Deus, com os princípios de Deus para uma nova vida. E eu, não quero isso para mim não, pois eu tenho que te dizer, que a Bíblia vai dizer, que ou nós somos escravos do mundo, ou nós somos escravos do Senhor Jesus. Não se engane, se nós não estamos com Cristo, sendo escravos dele, servindo a ele, nós estamos servindo a outro alguém. E esse outro alguém é o que vai governar as nossas vidas. Sim. Existem áreas que nós não entregamos sobre o governo de Deus. Existem áreas que é difícil cumprir princípio. Existem áreas que nós não damos acesso a Deus. Por quê? Porque é essa dor que alimenta a minha carência, porque é um sonho que eu tenho, que eu não vivi, e eu sou frustrado porque eu quero viver, eu não tiro o olho do passado, porque é uma comparação com a vida do outro, porque eu não consegui conquistar o que o outro conquistou, e o que é da minha vida agora? Isso é uma cadeia, isso é um aprisionamento, e Jesus ele vem para nos trazer liberdade. Que liberdade é essa que eu tenho que ser escravo de Cristo? A liberdade de você compreender quem é você, qual o seu propósito, e você viver debaixo das decisões e dos princípios da palavra. A liberdade de você falar: não, quem manda na minha vida é Cristo, não é a dor, não é a amargura, não é o medo, não, é Jesus que manda na minha vida. E Ele, querido, querida, Ele deu a vida por você. Não existe outro Deus que fará isso. Não existe. E de repente você está no nível de João Batista, um discípulo que pregou a palavra, que prega a fé, de oração, de jejum. Porque mais à frente, nesse mesmo versículo aqui, Jesus vem falar assim: João que não bebia e não comia. Ele está dizendo o quê? João que jejuava, que orava, que consagrava, vocês não creram. Eu vim, eu bebo e eu como, e vocês também não creram. Não tem o que fazer com vocês. Então era um homem que ele jejuava, que ele orava, era um homem que pregava a palavra, era um homem que foi assim, abriu o caminho para Jesus, era um profeta. No tempo da dificuldade, ele manda perguntar, ele faz uma pergunta para Jesus, que talvez você já fez. Está lá coloca para mim por favor, em Mateus 11, 2. Mateus 11, 2. Amém? João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Meu Deus! Gente, mas Jesus, o Senhor é o Jesus mesmo que vai me salvar? Jesus, o Senhor
É o Senhor mesmo que vai fazer? Jesus, o Senhor vai realmente suprir as minhas necessidades? Jesus, o Senhor é aquele que veio como resposta para a minha vida mesmo? Ou o fulano é a resposta? Ou aquela porta de trabalho é a resposta? Ou aquele diploma é tudo o que eu preciso? Quem és tu, Senhor? Ele estava preso. Ele continuou preso. Ele teve uma jornada lá na cadeia. E aí ele manda perguntar para Jesus. Essa tamanha afronta. E às vezes nós entramos neste lugar daqueles que pregaram a fé, daqueles que jejuaram, que oraram, que pregavam o evangelho, que denunciava pecado. Você está errado, desse jeito não vai dar certo, você tem que ir para a igreja, você tem que ser de Jesus, tem que servir a Jesus, você não pode fazer isso. Daqui um pouco, por conta das dificuldades de uma circunstância onde ele estava aprisionado, ele não reconhece mais, ele tem dúvida se é Jesus que está fazendo, se aquele homem era o Cristo ao qual ele um dia anunciava. E Jesus responde, não fala assim, fala para ele que eu vou lá com a minha turma e vou resgatar ele da cadeia. Jesus responde, sempre ele vai responder. E Jesus respondeu, 4, voltem lá e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Então, ali, acabou. Eles foram e falaram. E quando eles saíram, Jesus começa a falar de João. João foi o maior entre os homens. Amada igreja, nós temos várias perguntas, como eu fiz aqui no início da ministração. Talvez você veio aqui hoje em busca de uma resposta, porque essa foi a chamada. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele sempre vai ter uma resposta para a sua dúvida. A grande questão é, eu estou disposto a fazer aquilo que Ele mandar eu fazer? Eu estou disposto a obedecer? Eu estou disposto a cumprir os princípios que Ele ordena para que eu cumpra? Eu estou disposto? A grande questão é, Ele falou, mestre, o João manda perguntar. Aí ele fala assim, fala para ele o que vocês veem. Fala para ele tirar os olhos da circunstância, os olhos da prisão, os olhos da cadeia e colocar os olhos em mim de novo. Colocar os olhos no que eu tenho feito, no que eu tenho realizado. Todas as vezes que você colocar os olhos na circunstância que você está vivendo, você vai ter dúvida se é Deus ou não fazendo. Todas as vezes. E nessa noite, você precisa entender que o Senhor, Ele sempre tem uma resposta para você. De repente você está no nível do curioso. Você veio ver alguma coisa, pois Jesus, Ele chama você, Ele tem uma resposta para você. Você precisa me aceitar como seu Senhor, viver uma nova vida, viver uma nova história, fazer parte do meu reino. Vem para cá, que você vai passar daquele que vê para aquele que vive, para aquele que vive na profundidade, para aquele que recebe, para aquele que experimenta. É esse o lugar que Deus tem para a sua vida, amada igreja. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. De repente, você está no nível do jovem rico. Você vem, você tem já anos de batizado, você está lutando para cumprir tudo certinho, e Ele está dizendo para você, pois ainda tem uma área da sua vida, ainda tem uma área do seu coração, que pertence a mim, e você ainda não me entregou, e Ele está te convidando nessa noite, quebra esse altar, se desfaça daquilo que para você é seguro. Credo, apóstolo, o que eu vou fazer? Vou jogar tudo para o alto e seguir Jesus? Não é isso que Ele está te pedindo. Ele está falando de governo.
governo. Vende tudo e me segue. Ou seja, deixa isso que é a sua segurança e vem ser meu discípulo. Ele está falando, vem andar debaixo do meu governo. É para você vender tudo o que você tem e não fazer voto de pobreza, não é isso. É para você cumprir os princípios. É para você não carregar a avareza no seu coração. É para você jogar o medo fora. Se eu cumprir tal princípio, vai faltar para mim. É para você confiar nele. Vende as suas riquezas e confia em mim. Ou seja, não confia nas suas riquezas, porque ela pode perecer. Confia em mim. Tira aquilo que você sabe, o que você entende, o que você compreende, e vem aprender de mim. É para esse lugar que ele te chama. Por quê? Porque só ele tem tudo o que você precisa. Tudo. Dinheiro não é tudo o que você precisa. Pessoas são insuficientes na sua vida. Elas não tampam o buraco de Deus. Elas vão embora. Elas não são imortais. Não serve. Pessoas a gente serviu, é para a gente amar, cuidar. Mas quem que governa a nossa vida é Deus. Aleluia. Os diplomas, vai chegar um momento que eles não terão validade. Por quê? Porque é pelo Espírito. Porque é pelo que sai de você. Não é pela riqueza das suas palavras e do seu conhecimento. O que move no coração das pessoas é pelo que flui de você. E João, talvez você está no nível de discípulo, você ora, você jejua, você prega, você ministra, você fala de Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu filho, para todo mundo que você encontra, você evangeliza, você traz para a igreja, mas vai chegar o tempo difícil, e eu não quero ser profeta do caos na sua vida, eu quero que você venha para a realidade. Vai chegar o tempo difícil, e nesse tempo difícil os seus olhos têm que estar em Cristo. Tem que estar no que Ele já fez. Olha o que eu estou fazendo, eu estou curando, aleijado é curado, demônios são expulsos. Ou seja, continue olhando para mim. No tempo em que vier uma circunstância difícil, não tire os olhos de Cristo, continue olhando para Cristo. José do Egito esteve preso por 2 anos, porém a alma dele era livre, ele era livre, a prisão não foi capaz de aprisionar José. Paulo e Silas apanharam muito, judiaram deles, eles estavam presos e a cadeia não foi o suficiente para aprisionar a alma, para aprisionar a fé, para aprisionar a adoração de Paulo e Silas. E é nesse ambiente, nesse nível que o Senhor Ele quer te levar. Tire os olhos da circunstância, tire os olhos da dificuldade, tire os olhos da porta que está fechada e coloque os olhos em Cristo, porque é Ele que te sustenta, porque é Ele que te preenche, porque é Ele que te cura, porque é Ele que faz, é Ele, nós não temos capacidade. No versículo do jovem rico, no diálogo que Jesus está tendo com os seus discípulos, onde ele fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico ir para os céus. Aí os discípulos falam assim: então é impossível para os homens. E Jesus fala: pode ser, mas para Deus não há impossíveis. Ou seja, tem coisas que realmente para nós é difícil. Tem coisas que realmente para nós é difícil quebrar aquele altar. É difícil entregar o governo. O que eu faço? Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não consigo, mas faz na minha vida. Me faz ser forte. Me faz entender. Me ajuda a cumprir o teu princípio, me ajuda a te servir em espírito e em verdade, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar, me ajuda a fazer aquilo que a tua palavra manda, me fortalece, aumenta a minha fé. Para nós pode ser impossível, queridos, mas para Deus não há impossíveis, não há. Nicodemos estava no tempo da Páscoa, o Senhor nos chama para um tempo de mudança de história, para um novo recomeço. E recomeçar implica deixar as coisas, muitas coisas para trás, e entregar a nossa vida debaixo do governo do céu.
Então, Jesus, Ele tem respostas para todas as perguntas. Todas as perguntas. De repente você está assim, perdido. E Jesus fala: ei, eu sou aquele que você busca para sarar as suas dores, para curar a sua alma. De repente você está com os olhos na circunstância, e Ele fala para você nessa noite, a resposta dele é: olha para mim, não tire os olhos de mim. De repente está como um jovem rico, com medo de tomar decisão, com medo de buscar um novo caminho, com medo de de colocar sobre o governo do céu aquilo que você acha que é a sua segurança, com medo de cumprir princípios, com medo. E Jesus está falando: confia em mim, vem ser meu discípulo, que você vai viver algo novo, algo que você jamais imaginou, vai receber muito além daquilo que você já possui. Se você está em busca de uma resposta, eu quero dizer para você que Jesus, Ele é a resposta para todas as suas dúvidas. E o seu coração tem que estar aberto para obedecer a direção que Ele te dá. Não tenha medo de sair do lugar, do nível em que você está, e vir para o lugar que Ele te chama para ocupar, que é o seu lugar de filho, de discípulo. Jesus, Ele tem a cura. Jesus, Ele tem a provisão nas mãos dEle. A Bíblia vem dizer que Deus é o dono do ouro e da prata. E quando Ele fala para o jovem rico: vende tudo e vem ser meu discípulo, Ele está falando: deixa essa riqueza aí que perece, essa riqueza que é limitada, e vem para um reino abundante. Vem para um reino que o dono dele é o dono dessa partícula de riqueza que você carrega. É para esse lugar que Ele quer te levar, querido. É para esse ambiente. É para você nascer do Espírito, do útero do Senhor. E de repente você se identificou com alguns desses personagens. E eu tenho plena convicção que o Senhor, Ele já entregou dentro do seu coração a resposta que você veio buscar. Se dispõe a obedecer. Se você não entendeu, ainda está duvidoso, ainda está confuso, nós estamos aqui para orar com você, para te ajudar a chegar no lugar de entendimento que você precisa chegar.